Boulos é sabatinado por Pablo Marçal. Você acredita nisso? Isso aconteceu ontem. Para a surpresa de Pablo Marçal, o Boulos aceitou a entrevista, ou melhor, a sabatina, né? E não era esperado. O Pablo Marçal não estava esperando por isso, inclusive elogiou o Guilherme Boulos pela coragem de aceitar ser sabatinado pelo coach. E aí, Bino, é uma cilada? Foi uma cilada o Boulos ter aceitado ser entrevistado pelo Pablo Marçal? Né? Quem sairia ganhando? E quem saiu ganhando dessa entrevista? Né? Vamos falar isso aqui. Muita gente ficou, inclusive apoiadores do Boulos, ficaram críticos ao Boulos aceitar esse convite, acharam que não era uma boa ideia, né, que o Boulos ia sair perdendo, que ia ser prejudicial, poderia ser prejudicial a campanha do Boulos, né, que o Marçal iria arrumar uma arapuca para o Guilherme Boulos, e pela surpresa o Pablo Marçal estava sereno, foi uma entrevista civilizada, né? O próprio Pablo Marçal falou: eu estou aqui, já entrevistei 300 pessoas, estou aqui como entrevistador, estou civilizado porque não estou em campo de embate. Né? Quando ele quer ser civilizado e respeitoso, ele consegue. Isso foi uma surpresa, eu nunca vi o Pablo Marçal desse modo, né? Chamando o Guilherme Boulos até pelo primeiro nome, de Guilherme. Né? Então, eu estou aqui como entrevistador, né, porque eu poderia estar te xingando, poderia estar te imputando crime, cometendo crime, trazendo, laudo falso, né? Mas não, estou aqui como te entrevistador, te sabatinando. Bom, e se era uma cilada, eu falo que não foi uma cilada, né? Apesar de muita gente ter... No começo eu estranhei, né? Claro, eu pensei, pô, lá vai o cara dar palco para Pablo Marçal, um cara que acusou ele de cheirar, né? De ser usuário de entorpecente, a filha dele chorou, ficou mal por causa disso, e agora está aceitando uma entrevista pelo próprio cara, né? Por esse bandido, né? Que é o Marçal. E aconteceu, né? E foi, para mim, na minha opinião, depois que eu vi depois que eu vi que o Boulos mandou muito bem, na minha opinião, foi proveitoso, né? E foi vantajoso para o Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos saiu ganhando com isso. Então, o improvável encontro virtual entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal aconteceu e teve um clima ameno e elogios ao ex-coach pela coragem do Boulos de aceitar o convite. Aí o Boulos fala que ele topou o convite porque nunca fugiu e nunca fugiu de nenhum embate. Né? Os primeiros minutos do encontro ficaram marcados também por menções a outro candidato, né, que é o Ricardo Nunes, convidado também para participar, e pelo visto o Pablo Marçal ligou ao vivo na sabatina para para o Ricardo Nunes, e ele não aceitou. Não atendeu a chamada. E bom, não sei se vai acontecer, né? Se ele vai aceitar. Prontamente ele tinha negado a sabatina com o Pablo Marçal. E aí o Marçal fala assim, né? Não vai ter baixaria, vai ser com respeito. Apesar de muitas pessoas de direita não conseguirem dialogar com uma pessoa de esquerda como você. Estava se referindo ao Boulos. Filho da mãe, né? Quando ele quer ser sereno, ele consegue, né? Já está fora da disputa, né? Então, ó, agora não precisa mais fazer aquele teatro todo, né? Essa é a lógica do Marçal. E aí, os apoiadores, né, como eu havia falado do Boulos, falaram que era uma cilada. E aí o Boulos falou, como vi que teve... o Marçal falou... Não, foi Boulos que falou, como vi que teve apoiadores seus que também te criticaram, né?
Ele falou, não vá, é cilada. Né? Eu também vi que seus apoiadores também criticaram, disse Boulos, se referindo ao Pablo Marçal. Eu, se eu fosse levado pelo pessoal, seria a última pessoa a topar esse convite, até pelos ataques que sofri da sua candidatura no primeiro turno. Mas não me movo por mágoa, por ressentimento. Me movo na política por um propósito. Fazer a vida das pessoas melhor é lutar por mudança, garantiu Boulos. E aí parece que o Boulos ficou de olho nos eleitores de Pablo Marçal, né? Ele está de olho no voto dos 1,7 milhões de eleitores do Pablo Marçal e lembrou que ambos fizeram oposição a Nunes no primeiro turno, embora as posições ideológicas serem completamente distintas, né? Bom, da parte do Marçal não teve xingamento, não teve ad hominem, não teve imputação de crime, não teve laudo falso, mas teve algumas provocações, né? Algumas perguntas provocativas. Teve até, para o meu espanto, algumas perguntas técnicas, mas foram poucas. O resto eram algumas provocações do Marçal ao Boulos, mesmo no nível modo sereno, né? E teve uma hora ali na sabatina em que o Marçal tentou apertar o Boulos em pontos considerados polêmicos, como a indicação de arquivamento de processo contra o deputado federal André Janones, acusando de rachadinha, né? E aí ele deu uma provocada, né, para o Guilherme Boulos. Ele já fez isso em debate, né, acusando do Boulos tentar proteger o Janones da rachadinha. E aí o Boulos respondeu, né, eu não absolvi o Janones. Eu disse que o Conselho de Ética tinha um critério para julgar as pessoas. O critério que foi utilizado para outros deputados tinha que ser usado no caso do Janones. E repeti naquele dia. E sempre que fui perguntado, rachadinha para mim é crime. Se a Polícia Federal constatar que o Janones cometeu rachadinha, que ele seja preso, respondeu o Boulos. O Boulos teve resposta para tudo, né? Eu indico a vocês assistirem a sabatina inteira, completa. Vocês vão ver que o Boulos estava sempre respondendo o Marçal, né? Sempre com respostas coerentes, né? E além disso, né, o tom ameno prosseguiu, houve provocações em relação ao patrimônio do Boulos, né, que é morador da periferia da capital, né? E aí o Marçal perguntou, como é que você não prosperou, né? Se você está morando no mesmo apartamento, na periferia, né? O mesmo apartamento há não sei quantos anos e tal. Você é contra a prosperidade, etc. E aí o Boulos respondeu, a prosperidade para mim não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? As pessoas entendem que prosperar dessa forma tem todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que cada pessoa possa prosperar do seu jeito. Eu me considero uma pessoa próspera. Para mim, diferente de muitas pessoas em São Paulo, não falta nada. Minhas filhas nunca tiveram nenhuma carência e eu sempre vivi do meu trabalho. Qual era o trabalho do Boulos? Ele falou isso, né, na sabatina, né, que ele sempre viveu de salário de professor, né? Então ele prosperou sim, né, da forma dele, né? Prosperar não quer dizer ficar milionário, bilionário, não é isso. Pelo amor de Deus. E aí ele prosperou da forma dele. Nunca faltou nada, nunca ficou em necessidade, né? E vive a vida bem dessa forma, né? Respondeu mais uma vez muito bem ao Marçal. E teve um momento que o Boulos falou para o público, para os eleitores de Marçal, né? Dizendo que o diálogo é com mais de 1,7 milhões de pessoas que votaram em você no primeiro turno, e sei que muitas pessoas que votaram em você estão votando
no Ricardo Nunes, até por razões ideológicas. Mas é importante que essas pessoas saibam, se fizerem isso, vão estar votando em um covarde, que foge de discussão, que foge de debate, que fugiu de estar aqui, disse Boulos. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí, depois dessa sabatina do Marçal, do Boulos, né, que o Marçal fez, cara, o Boulos vai acabar pegando um pouco do eleitorado do Marçal, não tem jeito, né? Porque tanto o público, os eleitores do Marçal, quanto do Boulos, né, odeiam o Ricardo Nunes. E teve um momento que o Marçal falou sobre rejeição que o Guilherme Boulos tem, né? Sempre, mais uma vez, com perguntas provocativas. E aí o Boulos responde: agora a rejeição tem a ver também com outra coisa, a mentira. Quando me atacam de todos os lados inventando mentiras sobre trajetória, minhas posições, minha vida pessoal, nem sempre a verdade chega com a mesma velocidade que a mentira, afirmou Boulos. Respondeu mais uma vez muito bem. Então o que ele quis dizer com isso? Que a rejeição que o Boulos tem, que o Nunes tem, que o Marçal tem, mas a rejeição que o Boulos especificamente tem é baseado em mentiras, né? Coisa que não é com o Pablo Marçal e com o Nunes. É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Boulos saiu ganhando dessa, né? Foi mais proveitoso aí para o Boulos, né? O Marçal já está fora, então não tem nem que questionar, né? Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. Obrigado por assistir. Seu comentário será lido. Eu posto os vídeos geralmente à noite, entre 9, 10 horas, 11 horas da noite, né? Quase todos os dias. Vou tentar postar todos os dias, ok? Valeu, né? Tamo junto na luta e paz entre nós e guerra aos senhores. Valeu, falou. E é Boulos domingo, hein? Votem Boulos domingo.